O que pode brilhar mais forte do que o poder do Sol? O horror cósmico é um dos mais interessantes e conhecidos subgêneros da fantasia em qualquer mídia. Essas histórias de seres antigos, criaturas colossais ou de segredos terríveis tendem a ter um foco em comum: a humanidade é insignificante diante do verdadeiro tamanho do nosso universo. Em 2007, um filme relativamente desconhecido exploraria exatamente esse mesmo conceito, mas apesar de pouco sucesso, foi capaz de trazer uma das mais impressionantes visões para esse tipo de história. Melhor ainda, uma das melhores respostas ao cosmicismo. Sunshine Alerta Solar é um filme considerado arriscado para os padrões de hoje, mas pode ser considerado uma daquelas joias escondidas. Com um trabalho fenomenal de direção de arte, com algumas das mais impactantes imagens da ficção científica de sua década, um trabalho ainda mais impressionante de design de som e trilha sonora, e principalmente um dos mais talentosos elencos já reunidos para um filme assim, pouco antes de todos eles se tornarem algumas das maiores estrelas do cinema, esse é um filme feito pouco tempo antes de tramas espaciais se tornarem grandes bilheterias, então ele estava no tempo certo e no lugar certo. Mas ainda assim, ele não deu tão certo. E é justamente isso que eu quero explorar hoje. Como o Sunshine falhou. É um filme incrível que na sua época não teve atenção nenhuma. Até hoje ele não é assim tão conhecido. E sim, eu vou falar sobre aquela parte. Sim, aquela que se você já assistiu, você sabe exatamente qual é. Mas ainda mais importante, eu quero dar destaque para como ele é um dos mais importantes horrores cósmicos do cinema. Justamente por usar todos os tropos desse tipo de história e ir além, criando um anti-horror cósmico. Talvez um subgênero que possa ser chamado de esperança cósmica, fazendo de Sunshine uma das mais belas representações do espaço e do nosso lugar no cosmos. O que fazer quando o nosso Sol começar a apagar? Toda a vida no sistema solar depende da luz e do calor da nossa estrela. Não se preocupe, o nosso Sol ainda está na meia-idade. Ele pode estar começando a sofrer de calvície, mas ainda tem alguns bilhões de anos antes de se expandir. No entanto, a importância do Sol sempre foi algo que fascinou humanos, se tornando um literal deus em diferentes culturas ao redor do mundo. A entidade definitiva do nosso minúsculo sistema solar. Em Sunshine vemos exatamente a história do Sol começando a enfraquecer, condenando a Terra a um inverno infinito, algo que, enquanto somos capazes de nos acostumar, está matando a nossa espécie aos poucos. Como última esperança, a humanidade se une na tentativa de reativar a estrela através da missão da Ícaro, uma nave que carrega uma bomba estelar termonuclear com a mesma massa da ilha de Manhattan. Ícaro é equipada com um escudo térmico de alta tecnologia, capaz de resistir ao calor do próprio Sol, fazendo com que ela consiga alcançar a estrela para lançar a sua bomba e, com sorte, salvar o planeta de congelar. O problema é que não acompanhamos a tripulação da Ícaro, mas sim a da Ícaro 2, já que a primeira missão desapareceu após passar pela zona de não comunicação, aparentemente sendo destruída durante a sua jornada. A segunda equipe precisa então cumprir a missão sem erro, já que para Ícaro 2 e sua bomba foram usados tudo o que restava dos recursos de fissão nuclear da Terra. Com um sistema de oxigênio e reciclagem de água completamente eficientes, a Ícaro 2 carrega 8 astronautas. No entanto, quando o sinal de socorro da primeira nave é captado pelo sistema de comunicação, toda a equipe precisa decidir o que deve ser feito. Decidir quanto vale uma vida, incluindo a sua própria, quando o assunto é salvar todo o resto do mundo. Sunshine tem uma premissa fascinante, porque toda a sua história é uma grande bomba relógio, o que permite uma estrutura de suspense em cima de suspense que faz o filme não perder gás em momento nenhum. Com a sua primeira parte explorando um quase hard sci-fi, cada decisão da equipe e mudança que deve ser feita na rota, o simples fato de todo aquele maquinário ter que sobreviver à viagem, torna todo o filme uma jornada tensa, com o roteiro de Alex Garland encontrando excelentes maneiras de gerar suspense durante cada momento, cada cena de ação, enquanto a direção de Danny Boyle consegue transformar a estrutura magnífica e a jornada fantástica em uma experiência claustrofóbica de sobrevivência. Aqui é onde o design de som mais brilha, fazendo a Ícaro 2 não apenas ser um personagem constante dentro da história, mas dando a sensação de ser uma prisão gigantesca, prestes a romper sob seu próprio peso. Sunshine é um filme em que todo o ambiente é opressivo, tudo parece uma grande ameaça. É um filme que te deixa aflito o tempo todo, sem precisar de um grande vilão de slasher de 2 metros matando todo mundo só para aumentar a tensão do filme. Na verdade, isso estragaria bastante a história desse filme. O design de som ajuda a dar dimensão ao desafio da Ícaro 2, o quanto ela precisa enfrentar, assim como a sua tripulação, para conseguir fazer uma tarefa tão grandiosa.
Aqui também entra com maestria os efeitos visuais. Apesar de não ter um orçamento gigante, o CGI de Sunshine é grandioso, geralmente colocando a nave que, quando vimos do ponto de vista humano, é imensa, como algo pequenino na imensidão do cosmos, principalmente diante do poderoso Sol. É um filme de terror cósmico que parte do princípio da beleza. Diferente dos monstros cheios de tentáculos e tão horríveis que enlouquecem aqueles que os encaram, Sunshine mostra o quanto pode ser igualmente enlouquecedor nos mostrar o quão pequenos podemos ser diante da beleza de tudo que está ao nosso redor. O momento em que isso tem mais efeito no filme é quando a tripulação alcança a órbita de Mercúrio e pode então observar o planeta de perto. Ladies and gentlemen, Mercury. Então temos um planeta, poder ver de perto algo que para nós está tão longe, que é tão grandioso, algo que deveria ser deslumbrante, mas quando finalmente o vemos, ele é apenas uma forma coberta de sombra, sem detalhes, um pequeno ponto sem características quando comparado com o tamanho do Sol. E se um planeta inteiro pode ser reduzido a uma partícula de nada diante de tal poder, o que é a Ícaro 2 diante disso tudo? E mais ainda, o que são os humanos dentro da Ícaro 2? Essa cena é fundamental para entender por que Sunshine é tão importante quando comparado a outros horrores cósmicos e como ele é uma celebração da humanidade, o que eu vou explicar com mais detalhes em breve. Através de seu visual e som, Sunshine, Alerta Solar, é um filme magnífico justamente naquela era de ouro do CGI que eu já falei por aqui em outros vídeos. Em vez de torrar todo o seu dinheiro em só fazer um monte de CGI para substituir absolutamente tudo que é real, o filme utiliza de efeitos práticos, perspectiva e usa a capacidade tecnológica de forma criativa para engrandecer o que já existe. Aliás, vale a pena ressaltar o quão criativo o filme é em vários de seus visuais. Da própria Ícaro e o seu incrível escudo, as roupas espaciais para a temperatura extrema, sendo uma das mais legais que eu já vi em toda a ficção científica. Hoje elas são bem icônicas. Mas Danny Boyle, não pense que eu não percebi que você tirou essa ideia do Dredd. Falando em influência, Garland, ou Boyle, é um grande fã de Darkstar, a tripulação sofrendo pela distância da Terra, a nave que carrega bombas com explosões de nível estelar, o testemunho em frente a uma tela, o personagem chamado Pinback no filme de 74 e Pinbacker no de 2007. Outra grande coincidência entre os dois é justamente que, entre uma nave que fica cada vez mais perto do Sol e uma outra onde ninguém pode tomar banho, é preciso bastante tecnologia para conseguir se sair bem nesses cenários. Talvez uma camisa do futuro. Você já conhece a Insider e sabe que ela é a camisa Tech original, a vestimenta que combina ação anti-odor, antibacteriana, conforto térmico e muito estilo para ser as roupas ideais para qualquer momento. Não apenas isso, mas a Tech T-shirt da Insider traz o melhor custo-benefício, com uma durabilidade maior do que as outras do mercado, aguentando a ação do tempo, a luz do sol e mais lavagens que outras camisetas. Assim você vai ter a sua roupa do futuro até o futuro chegar. E para ficar ainda melhor, até dia 31 de agosto a Insider está com condições especiais, com descontos que podem passar dos 35% usando o nosso cupom PANDORA. Frete grátis em compras acima de R$ 399 e um brinde exclusivo para compras acima de R$ 799. E para melhorar ainda mais, agora no dia 22 e 23 você ainda tem 5% de desconto pagando no Pix. A oportunidade perfeita para você renovar e inovar no seu guarda-roupas com absolutamente tudo o que você precisa para uma rotina completa e versátil. E ainda ajudar o Central Pandora a continuar trazendo entretenimento de todas as galáxias. Mas para além de toda a beleza técnica e visual de Sunshine, e até mesmo o calibre do elenco, que, como eu disse, não é só formado por grandes nomes, mas está dando o máximo de si, o ponto mais forte dessa história e da ideia como um todo é justamente como ele desafia o horror Lovecraftiano, algo que eu tenho certeza que ele não é o único a fazer dentro da ficção científica, mas eu acho que é o mais forte exemplo do que eu gostaria de chamar de esperança cósmica. Para entendermos isso, é preciso voltar no contexto do começo da história e entender o tamanho do desafio proposto à nossa humanidade. Qual é a força mais poderosa do universo? A entropia. Toda força se esvai. De modo bem simplista, tudo tem o seu tempo e nada é eterno. Isso é verdadeiro para nós, para nosso planeta e também para nossa estrela. Por isso, o quase apocalipse dessa história é fascinante, porque não é um fim que poderia ser evitado, não é um daqueles filmes que gosta de pregar sobre os erros da humanidade que vão acabar com a Terra. É apenas o fim natural, a ordem normal de tudo que pode existir. E se o Sol é assim tão poderoso, o seu fim é igualmente imparável.
Isso é importante porque a missão da Ícaro, então, representa não apenas um experimento científico, um projeto espacial, uma missão contra ameaças externas que podem nos prejudicar, mas sim um desafio à própria ordem do cosmos como um todo, não apenas ao Sol, mas à natureza. Então, enquanto o horror cósmico tende a colocar a humanidade em situação de desespero por se deparar com o quão insignificantes somos diante do grande esquema de tudo, Sunshine quer mostrar que a insignificância não está no tamanho, mas sim na vontade. Uma alegoria que gostam muito de usar ao falar sobre o cosmicismo é: imagine que você é uma formiga e conhece apenas o seu formigueiro. Então um dia você vê um pé humano descendo na sua direção. E Sunshine propõe um adendo a esse exercício filosófico. Imagine que as formigas se uniram e levantaram um prego antes do pé as atingirem. De novo, vamos voltar ao Sol e como ele é representado durante todo o filme. O seu tamanho, que faz tudo parecer minúsculo. O seu poder destrutivo, apenas alguns milésimos de segundo fora do escudo térmico e qualquer coisa é desintegrada. O Sol é cultuado como um deus desde o começo da história. É a força que dá a vida e tira a vida. Implacável, inquestionável e insuperável. Mas, qual é a primeira coisa que vemos no filme? E é a primeira coisa mesmo, logo na vinheta da Fox Searchlight. A introdução não encerra parte da história. A câmera passa por ela e foca no Sol, que sempre esteve ali. Ela então vai se aproximando, mostrando a grandiosidade da estrela, e quando ela chega bem perto, vemos que a abertura estava mentindo para nós o tempo todo. Não era o Sol, mas sim o escudo da Ícaro 2 refletindo o Sol. Sim, pode parecer só uma brincadeira de perspectiva e de direção para prender a sua atenção, mas desde os primeiros segundos, Sunshine está preparando o terreno para o seu tema principal. Podemos ser apenas um pequeno pálido ponto azul, mas somos capazes de brilhar tanto quanto a nossa grande estrela. O escudo da Ícaro tem um simbolismo incrível. Enquanto o que está à frente dele é desintegrado pelo Sol, na sua sombra a temperatura chega a menos 200 graus. Comparada ao Sol, a nave é minúscula, mas capaz de criar uma sombra que se opõe à imponente estrela. Algo que é perfeitamente simbolizado por esse incrível pôster que eu tentei transformar na capa desse vídeo, mas não consegui. Nesse cenário, o roteiro e os visuais deixam uma mensagem clara. Podemos ter o tamanho que temos, mas nunca somos insignificantes a ponto de não deixar uma sombra tão poderosa quanto qualquer luz. Essa relação é muito bem explicada em como os humanos começam a reagir com a aproximação do Sol. O primeiro tripulante, o primeiro personagem que vemos é Searle, o psicólogo da tripulação. E se tem uma coisa que eu aprendi assistindo filmes é: nunca entre em uma nave/navio com Cliff Curtis. Searle claramente idolatra o Sol, observando a luz, disposto a encarar o seu poder, mesmo que isso seja danoso para os seus olhos. Algo que passa a ser repetido pelo capitão da missão, Kaneda. Searle é tão obcecado com a luz do Sol que quando Kaneda se sacrifica para salvar a tripulação, se expondo ao reflexo da luz no escudo, tudo o que Searle está desesperado para saber é o que ele está vendo. Apenas uma descrição do completo poder do Sol passa a ser o seu maior e único objetivo. Enquanto essa parece ser uma obsessão isolada de começo, com a Ícaro 2 decidindo encontrar a primeira nave, partindo do princípio que a bomba era apenas uma teoria e seria bom ter duas caso a primeira falhasse, temos uma nova perspectiva, dessa vez bem nos moldes do horror cósmico. Vemos que o comandante da Ícaro 1, Pinbacker, sofreu dessa mesma obsessão, mas ao testemunhar o tamanho do Sol e seu poder, ele decide que não somos nada, que não temos o direito ou o poder de influenciar em um Deus tão grandioso. E então ele sabota a missão, condenando todos da tripulação e a humanidade. Mas com Searle e Kaneda é diferente. Ambos estão dispostos a se sacrificar pelo sucesso da Ícaro 2, e o próprio psicólogo explica o porquê. You and the darkness are distinct from each other because darkness is an absence of something. It's a vacuum. Light envelops you. It becomes you. Como ele fala, ficar na escuridão é se separar do resto ao seu redor. Se cobrir de luz, como ele fazia, é pertencer a um todo. Esse diálogo é tratado com leveza no começo do filme e quase como uma piada, mas ele carrega muita força temática para toda a história e explica o que o filme está tentando dizer. Você vê a diferença entre Searle e, em última instância, todos os outros tripulantes da Ícaro 2 e Pinbacker.
O comandante anterior, que aliás é interpretado por outro baita ator, vê a humanidade separada daquilo que ele venera. Por mais que ele endeusasse a luz, ele nunca poderia alcançar, ou seja, ele apenas fazia parte da escuridão. Ele se via como algo separado, abaixo do sol. Sorrel, pelo contrário, se sentia pertencendo à luz. Por isso que a sua frase de efeito pode inicialmente parecer pessimista, ou até uma piada, mas na verdade ela é otimista e grandiosa. Hey, Kappa. We're only stardust. Somos todos poeira estelar. A mesma energia que acendeu o Sol também nos trouxe até aqui. Ou seja, enquanto Pinbacker olha para o Sol e apenas conclui que o homem é pequeno demais para ter qualquer tipo de impacto na grandiosidade ao nosso redor, o que faz ele se sentir insignificante a ponto da loucura, se tornar menos do que ele era antes, o faz perder completamente a humanidade no sublime da luz. Man will be gone. There will be nothing to show that we were ever here. Sorrel olha para o Sol e conclui que ele é parte da mesma realidade, da mesma energia, e encontra todo o poder da sua humanidade no sublime que o encobre. Um desapareceu na luz, o outro se tornou ela. Então a diferença está entre encontrar uma força imparável e ceder a ela, e entender que somos feitos da mesma coisa, do mesmo tipo de força. Com a Ícaro 1 e 2, Sunshine então coloca frente a frente a ideia do cosmicismo e a do seu antiterror cósmico. Pinbacker representa a filosofia do primeiro, acreditar na nossa insignificância nos faz apenas monstros de nós mesmos, na esperança de viver de uma sombra benevolente, do calor de caridade de um universo que não se importa com a nossa existência. Sorrel representa a segunda ideia. Somos todos poeira estelar, humano, sol e, caso existam, criaturas poderosas. E ao entender esse nosso pertencimento, não há nada que não possamos desafiar em lugar algum da galáxia. Um ponto fascinante é que toda a jornada da Ícaro 2 é marcada pela humanidade e suas falhas. Não é uma história sobre engrandecer a espécie como algo transcendente e perfeito. Na verdade, vemos os muitos defeitos que nos tornam tão aparentemente pequenos. Quando decidem buscar a primeira carga da Ícaro, Trey acaba cometendo um erro em seus muitos cálculos para o desvio, esquecendo de calcular a rotação dos painéis do escudo, o que acaba danificando um pedaço do próprio escudo e colocando a nave em risco. Apesar do erro gigantesco, o que ele fala é a mais pura verdade. Até mesmo as mais capazes mentes vão cometer erros. É humano. Ser falho faz parte do que somos. E durante toda a viagem, a missão é atrapalhada por esses defeitos. Pelo relapso egoísta de Kappa, a usar tempo demais para mandar a última mensagem possível à Terra. Ao temperamento de Mace, que o tornava imprevisível em vários momentos. A tensão dentro da nave, as dúvidas e, claro, o resultado final disso tudo, que é a loucura violenta, quando Pinbacker invade a Ícaro. Algo que eu não consigo entender porque tá no roteiro. Transformar Sunshine em um slasher nos últimos 20 minutos é uma decisão muito estranha e que não engrandece em nada o que a obra estava tentando falar. E eu sinceramente acho que é um dos motivos do filme não ter engatado quando ele foi lançado, porque eu lembro de muita gente reclamando dessa mudança não fazer sentido nenhum e quebrar a experiência do filme. E o melhor que eu posso dizer é que tematicamente não enfraquece a história, mas cinematograficamente sim. Enfim, o ponto é, até mesmo a nossa tecnologia é imperfeita, com a IA da Ícaro não calculando corretamente os danos secundários de deixarem as torres de comunicação queimar para a sombra proteger Kappa e Kaneda durante o reparo dos painéis, o que acaba causando um incêndio no jardim e prejudicando todo o sistema de oxigênio da nave. O filme está o tempo todo lembrando do quão imperfeita a nossa existência é, por mais qualificada que ela seja, enquanto, ao mesmo tempo, exige que os personagens ajam no limite da lógica e da perfeição. Mas como responder ao dilema de matar ou não alguém para poupar oxigênio de forma racional e sem deixar de lado a sua humanidade? Parece uma resposta simples. Talvez seja. Mas o filme se recusa a oferecer essa resposta com facilidade. I know the argument. I know the logic. You're saying you need my vote. I'm saying you can't have it. Sunshine então traz uma dicotomia interessante. Os insignificantes, pequenos e falhos humanos dentro da nave, cercados pela maravilha da sua tecnologia. Isso porque, para mim pelo menos, Sunshine é sobre esse tema de pertencimento que está em Sorrel. Somos imperfeitos, a ponto de prejudiciais, mas isso não nos torna menos capazes de grandes coisas. Porque o que fica de nós não é o nosso ideal de perfeição, mas sim aquilo que fazemos mesmo quando falhamos.
Um detalhe importante que notei no filme é como a morte de cada personagem reflete exatamente como eles viviam, o que eles mais valorizavam. Trey acreditava que o seu erro era o que o definia. Sua culpa o engoliu a ponto de tirar a própria vida. Não, eu não vou falar desviver, eu tenho mais de 15 anos. Kaneda acreditava na missão e admirava o Sol, e ele se sacrifica encarando o poder da estrela para salvar toda a humanidade. Sorrel se banhava com a luz porque acreditava que todos pertencemos a ela, e ele morre no calor do Sol após dar uma chance para a humanidade. Corazon amava suas plantas, amava aquelas vidas muitas vezes ignoradas, até mais do que qualquer um de seus amigos, que eram muito mais preocupados com os elementos humanos. E ela morre protegendo o último broto de seu jardim. Cassie morre protegendo Kappa, se recusando a deixar uma vida acabar na sua frente, assim como se recusou a fazer o mesmo com Trey, Kappa e Kaneda. Harvey, que em seu último momento acabou cedendo à covardia e à autopreservação acima de tudo, morre congelado, na sombra, longe da luz do sol e de seus amigos. E por fim, Mace. Mace ama a Terra acima de tudo, disposto a sacrificar a si mesmo e todos ao seu redor para que seu planeta tenha uma chance. Quando Pinbacker sabota o sistema de resfriamento da Ícaro 2, ele mergulha em temperaturas congelantes. Ele então teve que se congelar para que a Terra pudesse sentir calor mais uma vez. Nos seus últimos momentos, literalmente dando seu sangue pela humanidade. Cada um dos membros da Ícaro representa traços diferentes que podemos encontrar em nós mesmos, no nosso dia a dia: covardia, coragem, culpa, cuidado, carinho, empatia, violência, medo e loucura. Kappa é o último da tripulação, um físico encantado pelo que foi construído para reviver o Sol. É justamente assim que ele passa os seus últimos momentos. Dentro do epicentro da fissão nuclear lançada contra o Sol, nos últimos segundos da missão, a gravidade e a velocidade acabam modificando todo o espaço-tempo, fazendo a explosão e a colisão com a estrela parecerem uma eternidade. E aqui, Kappa representa a humanidade, totalmente ciente do que está acontecendo, em seu momento mais glorioso. Todos os erros, defeitos, vitórias, sacrifícios que o levaram até ali, até aquele momento. Ele é só mais um humano, como todos os outros que ficaram aqui na Terra. Como todos nós, só mais uma criatura, tão poderosa que é capaz de tocar a superfície do Sol. Sunshine então explora o cosmos e o cosmicismo de um jeito único, usando tudo o que é comum nessas histórias, mas abandonando o cinismo de se sentir insignificante ao olhar para as estrelas, e sim se sentir tão grande quanto elas. A Ícaro 2 nunca perdeu a sua humanidade, para o bem ou para o mal, no seu melhor e no seu pior. Mas muito mais do que isso, a sua tripulação, representando o planeta Terra como um todo, se recusou a ser consumida pela escuridão quando desafiada pela incomparável força do Sol. Não com medo de sermos tão pequenos e frágeis, mas sim com o orgulho de saber que podemos ser tão grandes quanto. Com isso, o roteiro apresenta essa ideia anti-horror cósmica. Não somos menos do que o cosmos ao nosso redor, mas também não somos mais. Apenas partes iguais. O mesmo poder que está no Sol está em você. Sempre que você se sentir pequeno nesse mundo, nessa galáxia, nesse universo, lembre-se, somos todos poeira estelar. Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e continue nos acompanhando, porque estaremos sempre por aqui, trazendo o entretenimento de todas as galáxias. E um agradecimento ainda mais especial a quem ajuda o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como os nossos primeiros imediatos Guilherme Ian, Alexandre Hausen, Alisson e Marco Marcos, o pessoal da Ponte de Comando, Aldemir Júnior, Eric, Rafael Carvalho, Emily, Oitavo e Pedro PH, e os oficiais de ciências Félix Pipoqueiro, Flávio Pires, Santiago, Jinx e Ricardo Palmeiras.